Nós vamos falar um pouco hoje sobre o impacto da doutrina futurista na vida das pessoas, né? Vocês vão entender como essa doutrina futurista de se imaginar um fim do mundo, nós vamos analisar isso, vamos analisar os efeitos psicológicos negativos na vida das pessoas que creem que existe o inferno, que existe um diabo, né, pronto para levar elas para o inferno, um lago de fogo, né, como eles creem, como eles ensinam. Vamos estar passando para vocês os efeitos nocivos. Vocês não têm ideia do que essas coisas causam no ser humano, né? Nós vamos ver as consequências dessa doutrina. Esse tipo de ensino que o sistema religioso prega, que é o ensino futurista, que ensina que o mundo um dia vai ser destruído, em que somente as pessoas que estão na igreja serão salvas, né? E aquelas que estiverem em santidade, né? Essas serão salvas e as outras que não serão condenadas. Esse tipo de ensino, ele leva as pessoas a desenvolverem uma autoimagem negativa e de baixa autoestima. Porque elas sempre vão se ver inadequadas, elas sempre vão se ver imperfeitas, de alguma forma. Então isso é um abalo muito grande, essas doutrinas causam na vida das pessoas. Além disso, a pressão para se alcançar a perfeição, porque a gente passou por isso, né, lá no sistema religioso. A gente lutava dia e noite para ser perfeito, para ter a condição de estar salvo, né? A condição de estar salvo. E isso pode levar uma pessoa, por exemplo, uma obsessão por controle, levando a sentimentos de ansiedade, a sentimentos de estresse, a sentimentos de culpa, a sentimentos de vergonha. Pode surgir também nas pessoas que são levadas a acreditar nessas doutrinas que elas nunca estarão sendo suficiente, fazendo o suficiente para alcançar a perfeição. Uma outra consequência possível dessas doutrinas do sistema religioso, no que tange a diabo, inferno, ao mundo ser destruído, as pessoas serão julgadas no trono, todo mundo sabendo ali do que você fez, deixou de fazer na vida. Imagina só o constrangimento, né? Imagina essa cena. Então, uma outra consequência psicológica muito ruim nas pessoas é a divisão entre grupos. As pessoas se dividem com aquele divisão entre grupos. As pessoas se dividem com aqueles que se veem como perfeitos, julgando aqueles que consideram imperfeitos, gerando o quê? Conflitos, gerando intolerância, gerando discriminação. Então tudo isso é uma causa negativa dessas doutrinas que o mundo tem recebido, esse fel amargo da religião, esse fel amargo do cristianismo, e tem gerado uma sociedade. Se você for observar, tudo isso que eu estou falando está acontecendo hoje na sociedade, sim ou não? Não é verdade? Não está acontecendo? Então, essa divisão, ela pode ser especialmente problemática quando se trata de ensinamentos que se aplicam a grupos inteiros. Eu vou explicar para vocês. Você vê como o sistema religioso persegue a minoria, as minorias éticas. Vocês sabiam que existe muito racismo dentro da igreja? Vocês sabiam disso, que existe racismo dentro das igrejas? É descarado. Existe dentro das igrejas uma separação entre aquelas pessoas que são pessoas de posse, daquelas pessoas que não têm posse. Já viu que tem essa divisão? Você sabia que existe uma divisão? Existem grupos marginalizados dentro da igreja. Sabe qual é o grupo marginalizado dentro da igreja? É aquela pessoa que não foi feliz no primeiro casamento, e aí ela, na humildade de querer viver ao lado de outra, se casa de novo para tentar uma segunda chance de ser feliz.
Essas pessoas divorciadas dentro da igreja, elas são um grupo marginalizado dentro da religião. Por quê? Porque na visão dessas pessoas que se divorciaram e casaram de novo, na visão do anacronismo bíblico, elas estão condenadas ao inferno. Então, como você... Veja bem como é que essas doutrinas se separam, não é verdade? Tá aí a abençoada Sônia, né? É absurdo o peso na consciência que precisa pagar para ser salvo, né? Então, e uma outra também comunidade que é muito perseguida, né? Que não é aceita, é a comunidade do LGBT, né? QIA+. São pessoas que hoje elas são perseguidas e são discriminadas pelo cristianismo tradicional. Então isso é muito ruim. Então, como uma pessoa dessa, ela pode produzir no mundo? Né? Como uma pessoa que é discriminada por essas doutrinas pode produzir no mundo? E por fim, o ensino de que o fim do mundo é iminente, né? Que eles acreditam que o mundo vai acabar e que apenas aqueles que se enquadram em certos critérios de perfeição serão salvos, pode levar, por exemplo, à negligência em relação ao cuidado com o meio ambiente. Olha só, o fato de você achar que o mundo vai acabar pode gerar em você o quê? Uma falta de cuidado com o meio ambiente que a gente vive. E a gente tem visto isso, não é verdade? Como eles degradam a natureza, como eles afrontam a natureza. E a maioria das empresas mais milionárias do mundo, as que mais poluem, elas são cristãs. Elas são de origem cristã. O dono deve ir lá no padre. O dono dessas empresas frequentam missas, frequentam cultos. São pessoas que não estão nem aí para o meio ambiente. Por quê? O mundo vai acabar. Uma outra coisa também que pode acontecer e que acontece é a falta de preocupação com as gerações futuras. O mundo vai acabar. Por que eu tenho que ter cuidado com a geração que vem aí? Ah, que se dane. Deixa eu acabar com isso aqui que o fim é o mesmo. Ah, deixa eu... Eu vou economizar nada, eu vou economizar luz. Eu vou economizar energia. Por quê? O mundo vai acabar. Então, vocês vejam a gama de sentimentos errados que essas pessoas têm ao receberem certos tipos de doutrinas. Então, queridos, em resumo, ensinamentos que incentivam a busca pela perfeição, porque é isso que eles buscam, né? Na carne, eles querem se ver perfeito na carne, e a divisão entre grupos podem levar a problemas psicológicos e sociais, e nós temos visto isso. Comportamentos prejudiciais. A gente não está apontando A ou B, a gente está falando de doutrinas que nós estávamos lá, estávamos submetidos. Por que quando a gente chega em graça, a gente fica feliz, a gente fica, não é verdade? A gente fica radiante. Tem gente que fala comigo até que se sente jovem. André, eu estou jovem. Porque é o renovo. Essa palavra, a palavra da graça, ela vem renovar a gente por fora, por dentro. Ela vem tirar da mente aquela água preta, aquela condição psicológica totalmente contrária a nós. Quantos de nós também éramos também preconceituosos, não é verdade? Quantos de nós a gente não se assente na roda dos escarnecedores? Quem já ouviu isso? E aí você não participava de encontro da família, você não participava de encontro de amigos teus no teu trabalho, você não podia ficar um pouquinho mais conversando com seus amigos no final do expediente, porque era a roda dos escarnecedores.
Por isso, meu irmão, que é importante a gente trazer as mensagens da graça para que as pessoas comecem a rever essas situações em suas vidas, comecem a rever e levem em consideração o que essa palavra traz. Ela traz bem-estar emocional das pessoas. Por isso que eu falo que essa mensagem, ela muda as pessoas. Ela muda. Então, olha só, uma das coisas que essas doutrinas de fim do mundo, doutrinas do demônio, doutrinas de diabo, do inferno, de ter que ser ali aquela pessoa padrão, né? Imagina só, tem pessoas, por exemplo, que vivem uma vida de qualquer maneira do sistema religioso, porque eles têm aquela falsa ideia de que no último suspiro da vida dela, ela vai pedir perdão a Deus. As pessoas só pensam nisso. As pessoas pensam assim, que Deus me dê um segundo antes da minha morte para me consertar. Não é assim que a gente pensava. Não é verdade? Aí o irmão dá uma topada no pé, arranca a unha, aí o irmão xinga um palavrão, não vê o carro que está passando do lado dele, pega o irmão, mata o irmão. Para onde vai esse irmão? Para o inferno. Às vezes, aquela irmãzinha, que é mais humilde, morreu o filho dela para o tráfico de drogas. Aí os irmãos vão no enterro, né? Eu tô supondo, tá, abençoado? Aí os irmãos vão no enterro. Aí vai ter gente que vai abraçar assim a mulher, falar assim, teu filho tá no inferno. Teu filho tá no inferno. Como é que você vai viver uma vida, você mãe, você pai, sabendo que o teu filho levou uma vida ali, segundo a carne, né, com a carne ativada e morreu naquele momento, e aí você é filho da perdição? Como é que a pessoa administra isso, hein? Então nós temos que pensar muito bem nisso. Então a baixa autoestima dessas pessoas que estão hoje na igreja é muito grande. Por isso que elas abraçam qualquer coisa. Elas abraçam qualquer coisa, meu irmão. Meu irmão, olha só, se tiver um grupo de cristãos falando assim, vamos por esse caminho, vamos pegar aqui a direita. Irmão, não vai para a direita não. Vamos fazer isso aqui? Não vai não, irmão. Porque, infelizmente, são pessoas que têm baixa autoestima. Elas se sentirão inadequadas, elas se sentirão imperfeitas. Isso pode afetar o desempenho na escola, o desempenho profissional. Por que hoje o Brasil está tão fragmentado, irmãos? Me responda. Por que o Brasil hoje está tão louco? Já viu? O Brasil tá bem louco, né? Vocês já viram? Porque entrou um pensamento cristão na política. Entrou o pensamento de doutrinas cristãs dentro da política. E tem mudado todo o cenário do Brasil. Tem levado pessoas a acharem natural um discurso de ódio contra a outra, né? Então isso é muito perigoso. Então a baixa autoestima, irmão, é terrível. E ela advém dessas doutrinas. Uma outra coisa também é a obsessão por controlar